Bom dia então, irmãos, graça e paz. Hoje a turma de adultos vai ter uma imersão na turma de jovens, né? Então nós estamos trabalhando durante esse semestre o livro de Levítico, por se tratar de um dos livros que mais fala sobre santidade na Escritura. Como o tema da nossa igreja esse ano é santidade, a gente está então estudando o Levítico. Hoje é a nossa quarta aula e nós vamos falar sobre a lei de Deus dentro da perspectiva de Levítico, tá bom? Para a gente iniciar, então, lá em cima nós já oramos, vamos dar continuidade à aula de onde a gente estava. Eu quero fazer uma pequena definição de lei aqui, porque se a gente não entender a ideia do conceito de lei, a gente vai partir para lugar nenhum. Então, vamos pensar no que é a lei de Deus. Como a expressão já explica para nós, a lei pertence a Deus ou tem origem em Deus. É a lei de Deus. Poderia ser a lei do homem, não é? Os homens têm leis e criam leis e formas de conduta, posturas que se espera para viver em sociedade e coisas do tipo. Deus também tem a sua lei e Ele revelou essa lei a nós, a lei de Deus. Agora, uma definição bem objetiva do que é a lei de Deus. Eu defino a lei de Deus como a expressão do seu caráter santo, justo e bom. A lei de Deus é a expressão do caráter dele. É por isso que nós precisamos entender a lei de Deus. Porque quanto mais a gente conhece a lei de Deus, mais nós conhecemos o próprio Deus. Porque a lei expressa aquilo que ele é, certo? E entender a lei de Deus é fundamental. Porque se você não entender o que é a lei de Deus, você não vai entender o que é o pecado. Porque, conforme o apóstolo João, o pecado nada mais é do que a transgressão da lei de Deus. Então, se nós não entendermos o que é a lei, nós, consequentemente, não vamos entender o que é o pecado. Porque o pecado nada mais é do que a transgressão, a falta de conformidade à lei de Deus. Então, toda vez que nós não seguimos, não cumprimos, não obedecemos o padrão de Deus, que é a sua lei, que expressa o caráter santo, justo e bom dele, nós então pecamos, ou seja, nós transgredimos a lei. É por isso que o pecado é algo tão grave, porque não é simplesmente transgredir uma ordem. Quando nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos atacando o caráter dele. Nós estamos dizendo que ele não é tão bom assim. Ele não é tão justo. Ele não é tão santo. Eu sei fazer as coisas de forma melhor do que ele. O meu padrão é melhor do que o dele. É isso que nós dizemos, no fundo, quando pecamos. E é por isso que o pecado leva a uma consequência que é a morte. Não é simplesmente porque Deus é mau e simplesmente coloca leis difíceis de cumprir e condena aqueles que não cumprem essas leis. Pelo contrário, a lei expressando o caráter de Deus deve ser obedecida para que Deus seja honrado. E caso não obedeçamos à lei, Deus é desonrado, afrontado no seu caráter. Por isso, consequentemente, há uma condenação justa e merecida da parte de Deus, pois ele é justo. Os irmãos estão trazendo um quadro lá na nossa sala. Normalmente eu uso quadro, então vou adaptar aqui para os irmãos. Agora, há muita controvérsia quando nós falamos da lei de Deus. Infelizmente, a igreja meio que perdeu a noção do que é a lei de Deus,
Muito obrigado. Obrigado. Tudo bem. A igreja perdeu um pouco da noção do que é a lei de Deus. E alguns mitos ou pressupostos estão na nossa cabeça quando a gente pensa e reflete sobre a lei de Deus. Um mito que normalmente vem é o mito ritualista. Com isso aqui eu quero dizer o quê? Outra coisa que os irmãos vão perceber é que a minha letra é um pouco difícil de entender. Os jovens já estão acostumados, já estão aí sabendo entender o que eu escrevo, mas os irmãos podem sofrer um pouquinho, mas me perdoem por isso, tá? Não é grego hebraico não, gente. É português, tá bom? Mas o que acontece? Esse mito ritualista é quando a gente pensa o seguinte: a lei foi cumprida em Jesus, ali todos aqueles rituais, tudo aquilo que acontecia, de levar lá um animal para ser morto pelo sacerdote, na frente do altar de bronze, tudo aquilo, como em Cristo foi cumprido, não serve para nada para a gente. Então, algumas pessoas, quando pensam sobre a lei do Senhor, acabam desvalorizando a lei, porque, de fato, parte dela parece que já foi cumprida e não tem nada a ver conosco. Mas esse é um pressuposto, eu estou chamando aqui de mito ritualista. Mas há um segundo mito que eu vou chamar de iluminista, que tem a ver com o iluminismo, né? Os irmãos sabem daquele movimento, vou chamar de movimento filosófico histórico, chamado iluminismo, que de fato traz luz àquilo que antes estava oculto, né? Então o pressuposto é que agora eles sabem e o que vem para trás não sabia, eles então são melhores. Então a ideia do mito iluminista é que assim, a lei de Deus foi dada há muito tempo atrás, numa cultura muito antiga, muito distante, e de modo que nós hoje evoluímos como seres humanos, que essa lei não faz mais sentido para nós. Talvez você pense assim sobre a lei de Deus. Quando você lê alguns textos de Levítico e fala, não é possível que a Bíblia escreve esse tipo de coisa, não é? Não é possível isso. E aí talvez esteja esse pressuposto no fundo e você pense que... Obrigado, Perotti. E você pense que a lei, então, foi algo do passado e nós hoje evoluímos, somos seres humanos melhores. Veja lá a guerra entre Rússia e Ucrânia e você vai ver quão melhores nós somos em relação aos povos passados, né? Terceiro mito, eu vou chamar de mito teológico. Esse mito é o seguinte: a lei descrita no Antigo Testamento reflete um padrão muito inferior do que a lei do amor dita por Jesus no Novo Testamento. Então, algumas pessoas vão entender que é o seguinte: a lei veio até Cristo, e aí Cristo rompe com a lei, e aí estabelece uma nova lei. Tá? Digamos que a lei de Cristo é diferente da lei de Moisés. Só que nós percebemos que esse pressuposto, digamos assim, teológico, também não reflete a verdade das Escrituras. Porque o Senhor Jesus, lá em Mateus 5, ele vai dizer que ele não veio destruir a lei, digamos assim, mas veio cumpri-la. Então, Cristo não traz uma nova lei, pelo contrário. No Sermão do Monte, em que ele diz assim, ouvistes o que foi dito pelos antigos, não matarás, por exemplo, não adulterarás. Jesus ali está confrontando a interpretação errada dos intérpretes da época. Então, quando eles liam, por exemplo, não matarás, na cabeça deles o que era? De fato, você ir lá e tirar a vida de alguém. É isso que eles estavam pensando. E se esse é o padrão da lei de Deus,
a maioria de nós está cumprindo a lei de Deus. E aos olhos de Deus, então, estamos justos. Só que o que Jesus está dizendo é que a lei não é apenas isso. A lei vai no nosso coração e revela que cada vez que nós odiamos uma pessoa no coração, cada vez que nós desprezamos alguém no nosso coração, cada vez que nós nos iramos contra alguém no nosso coração, isso já é quebrar o mandamento. E se isso já é quebrar o mandamento, então todos nós já quebramos o mandamento. E se nós pecamos contra Deus, nós precisamos da misericórdia e da graça dele. Não somos justos aos nossos próprios olhos. Então, veja, Jesus não veio dar uma nova lei, mas veio, de fato, explicar o verdadeiro significado da lei de Deus. Portanto, nós não vamos observar a lei aqui no livro de Levítico com esses 3 pressupostos. Pelo contrário, nós vamos trabalhar a lei como um princípio eterno de Deus para nós. Sempre. Essa é a lei de Deus. Tá certo? Algumas vezes, nós ouvimos que as escrituras são machistas. A escritura é machista, digamos assim, né? Por conta de algumas leis e de algumas coisas que são ditas ali. Por exemplo, um argumento que falam é porque apenas os homens eram contados. E aqui eu quero fazer só um contexto para os irmãos. Por exemplo, em Números 26, 51, quem quiser pode abrir a Bíblia aí. Números 26, 51. Pedir para um irmão ler para a gente. O Samuel está com o microfone ali. Quem achar, levanta a mão, ele leva até você. Eu quero apenas demonstrar aos irmãos como os nossos pressupostos sobre a lei estão equivocados, tá? Números 26, 51. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Ok? Quando a gente vai ver, aí é uma contagem apenas dos homens. As mulheres não estão nessa contagem. O livro de Números, que está ali coladinho em Levítico, faz um grande censo e registra ali quantos homens havia de Israel. E aí, quando a gente lê esse texto sem entender o contexto em que ele foi escrito, a gente pensa, tá vendo? As mulheres nem eram contadas. Essa é uma cultura retrógrada. As mulheres eram desprezadas nesse tempo. Mas, quando nós entendemos o contexto, 2 fatores nos ajudam a entender esse texto. Primeiro deles, apenas os homens eram contados porque apenas os homens iam para a guerra. Então, se uma mulher fosse contada, ela teria que ir para a guerra também. Certo? Na cultura hebraica, apenas homens guerreiam. Mulheres não. Então, nesse sentido, veja como a Bíblia está preservando a mulher da guerra. Aliás, apenas homens de 20 anos para cima eram contados. E até 59, a partir de 60 também não eram contados. Porque não iria ser um bom soldado na guerra. Segundo fator importante, na cultura hebraica, homem e mulher eram uma só carne. Em Gênesis, capítulo 2, Moisés diz, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se una à sua mulher, e os dois se tornem uma só carne. Quando o homem era contado, a esposa estava representada, porque ele não faz essa distinção, certo? Aqui, por exemplo, se eu chamo vocês e digo assim, quero agradecer a Deus porque está conosco o Marcos. E aí talvez alguém pense, poxa, ele nem falou o nome da Ana Lídia, né? Que falta de consideração, Ana Lídia e tudo. Não, na cultura hebraica, se eu falo isso, eu quero dar as boas-vindas ao Marcos, eu estou dando as boas-vindas à Ana Lídia também, porque ela é uma só carne com ele. Vejam? Então a cultura bíblica é muito diferente da nossa. Só para os irmãos irem entendendo
como os pressupostos sobre a lei de Deus que nós carregamos hoje, por conta do tempo em que nós estamos, nos leva a entender a lei de forma completamente errada. Abra sua Bíblia lá em Levítico 24, verso 19 e 20. Vou pedir para um irmão que achar, ler para a gente. Levítico 24, 19 e 20. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Tá. Pode ler o 20 também. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Muito bem. Aqui é aquele famoso trecho que a gente vê olho por olho, dente por dente. E às vezes a gente olha esse texto e diz, poxa, o Antigo Testamento ensinava a vingança? É isso mesmo? E aí quando a gente vai para o Sermão da Montanha e Jesus usa esse texto, a gente está vendo, esse texto aqui ensina a vingança. Não. Pelo contrário. Primeiro, quando a gente vai para Mateus, nós vemos que o Senhor Jesus está dizendo que eles estão utilizando esse texto para vingança pessoal. Mas esse texto não foi escrito para nos dar razão, justificar a nossa vingança pessoal. Pelo contrário. Quando a gente olha o contexto ali dos povos do Oriente Médio Antigo, havia outras nações, outros povos que tinham códigos de leis. Um desses povos, os povos babilônicos, tinham um código de lei chamado Lei de Hammurabi. A Lei de Hammurabi dizia algo parecido com Levítico 24, 19 a 20. Eu vou ler para os irmãos, prestem atenção na semelhança. Se um senhor feudal, um homem de classe, tiver arrancado o olho de um filho de um homem de igual classe, o seu olho também deverá ser arrancado. Lei de Hammurabi. Agora eu vou ler Levítico para os irmãos. Reparem, eu quero que os irmãos tentem pegar a semelhança e a diferença. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Qual é a semelhança? A semelhança é um princípio de retribuição. Então, se você arrancar o olho de alguém, você então tem que ter o teu olho arrancado por um princípio de justiça. Mas sabe qual é a diferença crucial aqui? Na lei de Hammurabi, isso estava relacionado à classe de uma pessoa. Se você é um senhor feudal, ou seja, se você ocupa uma posição que tem terras e que tem pessoas que te servem, e se, de fato, alguém da mesma classe tua, alguém da tua mesma classe arrancar o olho do teu filho, então ele tem que ter o olho arrancado. Mas e se for de classe diferente? E se você, que é um senhor feudal, arrancar o olho do filho de um escravo teu? O que vai acontecer? Nada. Porque você está numa classe acima. Mas na lei de Deus diz, se algum homem, se o teu próximo, aqui não tem divisão de classes. Se o presidente da república arrancar o olho de uma pessoa que vive na rua, ele deveria receber a justiça da mesma forma. Veja, a lei de Deus não é justa? Imagine que você tem um processo e você foi injustiçado, mas o juiz julga a causa e inocenta o culpado porque ele pertence à classe, ele é filho de um outro juiz. A lei de Deus não permite essas coisas. Então eu quero, com isso, irmãos, só demonstrar para vocês que a lei de Deus expressa o caráter de Deus. Caráter santo, justo e bom.
E nós, então, precisamos compreender a lei de Deus, porque ela é útil para nós hoje. Nós vamos fazer algumas distinções importantes sobre a lei. Tá? Uma das razões da gente ter dificuldade de entender muito bem a lei é porque nós vemos que a lei pode ser identificada em 3 aspectos diferentes. Algumas leis têm a ver com o culto no Antigo Testamento. Então, se você pegar a sua Bíblia e abrir em Levítico, por exemplo, Levítico de 1 a 8, abre aí a sua Bíblia. Olha só, Levítico de 1 a 8, todos os textos estão falando a respeito dos sacrifícios, de como deveriam ser. Vou começar a ler. Levítico 1, 3. Se sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação. E aí o texto vai continuando. Capítulo 2, verso 1. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Então veja, leis voltadas para os rituais de adoração a Deus na Antiga Aliança. Capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. Então nós vamos ver várias leis sobre como o povo deveria se aproximar de Deus. No caso, ali representado no tabernáculo. Tá? Então, essas leis, nós vamos identificá-las como lei cerimonial. Cerimonial. São leis que retratam como deve ser o culto a Deus na Antiga Aliança. Reparem nisso. Mas nós também temos leis civis, como a que nós lemos em Levítico 24, que trata de uma questão de justiça na sociedade. Se o teu filho arrancar o olho de alguém, ele tem que ser punido por isso. Então, essas leis, nós vamos chamar a categoria delas de lei civil. Lei cerimonial, tratando do culto a Deus, da expressão religiosa do povo a Deus. Lei civil, tratando de como viver um padrão de santidade, justiça e bondade na sociedade. Tá? Essas são leis civis que nós vamos ver dentro do livro de Levítico, Deuteronômio também. E isso pode ser facilmente identificado. Mas há um terceiro aspecto da lei, que é o aspecto mais importante para nós, que é a lei, nós vamos categorizá-la como lei moral. Categorizá-la como lei moral. A lei moral, de fato, é aquele aspecto da lei de Deus que expressa o caráter santo, justo e bom de Deus e foi dada a todos os homens de todas as épocas, de todas as culturas. Essa lei, desde Adão até os nossos dias, está em vigor. Continua expressando o mesmo caráter de Deus, sem mudança alguma, pois Deus não muda. Nós vamos ver que, de fato, a lei cerimonial e a lei civil sofrem algum tipo de alteração, de descontinuidade. Afinal, nós não precisamos mais trazer uma ovelha. Imagine só, se você traz uma ovelha para a igreja e pede para o sacerdote matar a ovelha e sacrificá-la a Deus. Não daria certo. Porque aqui não tem sacerdote, pastor não é sacerdote. Segundo, aqui não é Jerusalém, não é o templo. E terceiro, principalmente porque quando Jesus veio e morreu numa cruz, ele de fato cumpriu todas as ordenanças da lei cerimonial e estabeleceu de uma vez por todas o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Então, de fato, a lei cerimonial sofre uma descontinuidade por conta da obra de Cristo.
o aspecto civil da lei também sofre uma certa descontinuidade, porque essa lei foi dada para um povo específico, numa época específica, numa cultura específica. O povo de Israel, durante o deserto, preparando para entrar na terra prometida, para saber como viver diante daqueles outros povos. Então, só para dar um exemplo para os irmãos, abre aí a sua Bíblia. Deixa eu pegar certinho o texto aqui. Levítico 23, verso 22. Quem achar, por favor, pode ler para a gente. E quando Levítico. fizerdes Obrigado. a colheita da vossa terra, não acharás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega, para que o povo, para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Olha só o que essa lei estava dizendo ao povo. Se você tem um campo e você vai colher o alimento que você plantou, você vai colhendo, só que as espigas que caírem, você não cata, você deixa para que o pobre, o estrangeiro, possa catar e não passar fome. Então é isso que essa lei foi dada assim para o povo. Agora, isso é aplicável diretamente para nós hoje, que vivemos na cidade, numa cultura urbana? Como é que a gente vai obedecer essa lei? Eu mesmo nunca plantei um grão de milho sequer, gente. Não sei você. Vai que você tem uma horta lá na sua casa, né? Mas não é essa a ideia. Então veja, houve uma descontinuidade por conta do contexto em que a lei foi dada. Mas há um princípio eterno aqui. Há um princípio moral que está recheando essa lei civil. E o princípio é: nós precisamos criar meios de ajudar, sim, os pobres. E olha só a partir disso, dessa lei, de outros princípios, nós poderíamos criar certas políticas de como ajudar os pobres. Veja que aqui você não colhe e dá na mão do pobre. O que ele tinha que fazer? Tinha que ir lá no teu campo e ele mesmo colher. Só que você deixava para que ele colhesse. Veja os princípios que isso nos ensina sobre como devemos então ajudar os pobres. Porque a lei de Deus, queridos, expressa o caráter santo, justo e bom dele. Portanto, nós precisamos entender a lei de Deus observando os seus diferentes aspectos. A lei de Deus, no seu aspecto cerimonial, apontava toda ela para o Senhor Jesus e o sacrifício na cruz. Essa lei foi cumprida e não é mais uma lei sobre nós. Nós não precisamos cumprir os sacrifícios, não precisamos ter objetos sagrados, lugares sagrados, como a lei na antiga aliança descrevia para nós. Então, só para a gente observar como isso acontece, abre lá a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7. Deixa eu abrir aqui o versículo. Hebreus 7. Na sala de jovens nós teremos uma aula apenas sobre a relação de Hebreus e Levítico. Então, aqui eu não vou falar com abrangência sobre o assunto, apenas para mostrar para os irmãos a relação entre essa lei cerimonial e Jesus Cristo.
Então, vamos observar aqui. Eu vou lendo, tá? Porque o texto é grande. Eu vou pulando alguns versículos. Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, aqui o autor está citando o livro de Gênesis, capítulo 22, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, o que ele está dizendo aqui, só para explicar para os irmãos, Abraão ofereceu o dízimo a Melquisedeque. Em outras palavras, Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque. E, se Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque, logo Abraão e os seus descendentes, e aí inclui Levi, que foi a tribo que recebeu o sacerdócio da parte de Deus, é inferior a Melquisedeque. É essa relação que ele vai trazer no capítulo 7. O sacerdócio levítico é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque. E quem que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? Jesus Cristo. Logo, o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico. Meio confuso, mas deixa eu ler alguns versos que podem clarear essa ideia para os irmãos. Olha só, verso 28 do capítulo 7. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Aqui, o autor está fazendo uma comparação entre os sacerdotes de Levi e Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os sacerdotes levitas eram homens falhos, pecadores. Jesus foi o homem perfeito, que nunca pecou. O sacrifício feito pelos sacerdotes era feito diariamente, todos os dias. O sacrifício de Jesus, de uma vez por todas, para sempre. Então, o que o autor aos Hebreus está mostrando é que se uma vez que Jesus fez o sacrifício, não há mais necessidade de cumprirmos os sacrifícios prescritos na lei cerimonial. Tá certo? Então, a lei cerimonial, esse aspecto da lei, foi descontinuado para nós. Não existe sacerdote, não existe levita, não existe lugar sagrado onde somente ali Deus é adorado. Não existe altar, não existe véu, não existem mais essas coisas. Então, reparem que isso é muito importante para nós. Eu quero, no final da aula, mostrar algumas implicações disso para o nosso contexto. Da mesma forma, a lei civil também foi, de certa forma, descontinuada por Jesus. Por exemplo, abre a sua Bíblia lá em Mateus, na verdade Marcos 7. Marcos capítulo 7, verso 19.
Quem achar, por favor, pode ler para a Porque gente. não entra em seu coração, mas em seu estômago, sem depois eliminá-lo. Ao dizer isso, Jesus falou puros todos os alimentos. Declarou puro todos os alimentos. Muito obrigado. Aqui, o que está acontecendo? Os discípulos de Jesus estão sendo acusados de impuros porque não lavavam as mãos antes de comer. E aí, óbvio que aqui é uma interpretação dos fariseus a respeito da lei. É até uma exigência a mais do que a lei dizia. Mas o fato é que na antiga aliança existiam leis dizendo o que o povo poderia comer e o que não poderia comer. Por exemplo, o povo de Israel não poderia comer um bacon. Não poderia. Carne de porco, entre outras. Tá? Coitado deles, né? Bacon é vida. Mas eles não podiam comer. Porque se eles comessem, eles estavam transgredindo a lei de Deus. Certo? O aspecto da lei de Deus. Portanto, quando Jesus veio, ele disse que todos os alimentos agora são puros. Porque Jesus sabia que não é o que entra, o que é externo que contamina o homem, mas é o próprio coração do homem. É o coração, é do coração que procede o pecado. Então, aqui Jesus traz uma certa descontinuidade. O apóstolo Pedro tem uma dificuldade com isso aqui. Lá em Atos 10, ele recebe uma visão, um sonho de um lençol com todo tipo de animal lá. E ele fica em conflito, porque como judeu, ele pensa em Levítico e diz, eu não posso tocar nesses animais, eu não posso comer esses animais. Mas aí, no sonho, uma voz diz para ele, Deus diz para ele, mata e come. Mata e come, meu filho, seja feliz. Agora está tudo liberado. Coma à vontade. É isso, porque houve uma descontinuidade. Essa lei foi importante para separar o povo de Deus dos outros povos e demonstrar o caráter santo de Deus naquele contexto, certo? Então, são leis circunstanciais. Então, veja, você precisa fazer essa distinção. Quer ver uma outra lei circunstancial que não é mais para nós? O Senhor Jesus, o Senhor Deus, quando criou o homem, o colocou no jardim do Éden e deu uma ordem para ele. Qual foi a ordem? Coma de tudo menos daquilo. Você pode comer de todas as árvores, todos os frutos, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi uma ordem de Deus. Essa ordem foi circunstancial. Não serve para nós. Qual que é o sentido? Era porque o fruto da árvore do conhecimento do mal era podre ou fazia mal? Não. Deus queria apenas provar a obediência de Adão. Isso. Comer porco e outras coisas faz mal à saúde? Não. Deus queria provar a obediência do povo dele. É isso. Então são leis circunstanciais para provar a obediência, para ver se o povo ama a Deus. Portanto, então muitas das leis que nós vemos, elas se encaixam dentro da lei cerimonial, dentro da lei civil. Mas a lei moral de Deus, onde é que a lei moral de Deus foi expressa claramente a nós? 10 mandamentos. Muito obrigado. Nos 10 mandamentos. Ali, digamos assim, é o resumo da lei moral de Deus. Então, os mandamentos, eles são ordens de Deus, lei de Deus, só que muito abrangentes. Quando Jesus disse, não adulterarás, o povo pensando que era simplesmente, de fato, trair a sua mulher, trair o seu marido, de fato, vias de fato, Jesus diz, não. Se você olhar no teu coração com intenção impura, você já está adulterando. Então, nós vamos ver que a lei moral de Deus é muito abrangente. E, inclusive, o pastor Waldenberg está fazendo uma exposição dos 10 mandamentos. Então, vale a pena observar
como os 10 mandamentos resumem para nós a vontade de Deus. Mas não somente os 10 mandamentos. Jesus também resume todos os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Quais são? Amarás o Senhor teu Deus. Amar a Deus todo e amar o coração. próximo. Porque nós sabemos que os 10 mandamentos, digamos assim, 4 mandamentos estão relacionados ao nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro qual é? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto qual é? Lembra-te do sábado para o santificar. Certo? Esses mandamentos têm a ver, em primeiro lugar, da nossa relação com Deus. Os outros 6 mandamentos têm a ver com a nossa relação com o próximo. Então primeiro, honra o teu pai e a tua mãe. Depois, não matarás, não adulterarás, e por aí vai. Então veja, os 10 mandamentos demonstram para nós a vontade santa de Deus, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo. Então, para a gente entender de fato a lei civil e os princípios da lei civil, nós precisamos saber que toda a lei civil, todos esses mandamentos em relação ao pobre, à justiça, a como a sociedade israelita deveria funcionar, todos esses mandamentos, embora não devam ser aplicados diretamente para nós, eles trazem um princípio moral da lei de Deus que deve sim guiar a forma como nós vivemos em sociedade. Certo? Então, fiquem atentos sobre isso. A lei civil traz para nós várias aplicações da lei moral de Deus. Essas aplicações, naquele contexto, vinham de uma forma. Para nós, hoje, de outra forma. Mas o princípio continua o mesmo. Óbvio que nós não vamos ter tempo, na sala de jovens, nós vamos trabalhar capítulo por capítulo de Levítico, e aí nós vamos abranger todas essas leis civis, leis cerimoniais, e ver a importância delas para nós hoje. Mas, aqui para a gente entender de forma que seja útil para a nossa vida, esse assunto da lei de Deus. Eu quero que os irmãos tenham isso muito claro, essa distinção entre lei cerimonial, lei civil e lei moral de Deus. Essa é uma distinção didática que nos ajuda a entender toda a Escritura, queridos. Toda a Escritura. Quando a gente está falando, deixa eu apagar aqui. Quando a gente está falando de lei cerimonial e civil, isso deve ser entendido para nós no contexto da antiga aliança, tá? Antiga aliança. Não é Alcoólicos Anônimos. Antiga aliança, tá bom? Por quê? Porque Deus se relaciona conosco através de alianças. Isso é importante que os irmãos saibam. Em cada aliança, Deus promove aplicações da sua lei para nós. Nós não estamos na antiga aliança. Nós estamos onde? Nova aliança, feita em Jesus Cristo. Por causa da nova aliança, aspectos da lei cerimonial e civil foram descontinuados, embora a lei moral de Deus perpasse tanto a antiga aliança como a nova aliança. Certo? Honrar pai e mãe não era um princípio só para o judeu, mas para nós hoje. Guardar o sábado não era um princípio só para o judeu, para nós hoje. Embora eu não vou entrar no que significa guardar o sábado aqui, mas só para que os irmãos saibam que nós precisamos ter um dia separado para culto a Deus.
em que nós não nos dispomos a trabalhar, nem ganhar o pão, que é para descansarmos na provisão que Deus dá. Então, é um mandamento para nós. Com certeza, nós vamos trabalhar isso na sala de jovens. E se você tiver alguma dúvida depois, dá uma espiadinha lá na sala dos jovens, você vai ser bem-vindo, tá bom? Mas, olha só, eu quero chamar a atenção, porque nós temos vivido num contexto do movimento que eu vou chamar aqui de movimento neopentecostal. E aqui eu vou fazer um pouco de apologética, tá? O movimento neopentecostal, uma das principais características dele é que esse movimento resgata aspectos, principalmente da lei cerimonial, para a nova aliança. Em que sentido? Repare, na antiga aliança, nós tínhamos objetos sagrados. Um objeto sagrado, por exemplo, a Arca da Aliança. Era um objeto sagrado. Um homem, uma vez, chamado Uzá, pôs a mão na arca e sabe o que aconteceu com ele? Morreu na hora. Era um objeto sagrado. Tinha uma forma certa de carregar. Um homem não poderia pôr a mão naquele objeto. Uzá, vendo que a arca ia cair, se achou mais digno do que o chão e pôs a mão na arca. E foi fulminado. Era melhor ter deixado a arca cair, né? Porque era um objeto sagrado na antiga aliança. Na antiga aliança nós tínhamos pessoas sagradas. Por exemplo, o sacerdote, o sumo sacerdote. Somente eles poderiam entrar no tabernáculo e depois no templo, em partes específicas. Nós sabemos que o tabernáculo e o templo poderiam ser divididos em 3 partes. Essa parte era chamada de lugar santíssimo, tá? Eu vou pôr Santo dos Santos. Essa parte era o lugar santo e aqui era o pátio. O povo só poderia vir até aqui, ó. Que aqui tinha o altar de bronze e os sacrifícios eram feitos. A partir daqui, somente os sacerdotes. E a partir daqui, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. Era assim que funcionava na antiga aliança. Então nós tínhamos pessoas sagradas. Por exemplo, e quem cuidava disso aqui tudo? Eram os chamados levitas. Não existe levita hoje em dia. Os que cantam lindos aqui na frente não são levitas. São cantores. São servos que ministram na parte da música. Não existe levita, não existe sacerdote. Então, não existe lugar sagrado. Jesus disse, mas vem a hora e já chegou, em que nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim e Samaria adorarão ao Pai. Mas eu digo que adorarão em espírito e em verdade. É por isso que hoje no Brasil, em São José dos Campos, nós podemos prestar culto a Deus. Se estivéssemos na antiga aliança, nós precisaríamos dar um jeito de ir para Jerusalém prestar culto lá. Porque Deus tinha escolhido Jerusalém e o Monte Sião como lugar de culto. Então, agora veja, o movimento neopentecostal aplica esses princípios da antiga aliança para a nossa vida hoje. Então, óbvio que eles não falam que tem um sacerdote, mas tem o quê? Um pastor, um apóstolo, alguém que tem de fato mais poder do que os outros e que a oração dele é que vale. Veja se isso não influencia a nós. Você está doente. E aí vai um irmão te visitar. E ele ora por você e tal. Mas você diz assim, mas o pastor não foi orar por mim. Por quê? A oração do pastor é mais forte do que a oração do irmão? É mais poderosa, é mais santa? Sim ou não, gente? Não, de forma alguma. Aliás, o apóstolo Pedro diz que nós somos sacerdócio real. De algum modo, todo crente é sacerdote.
Não existe hierarquia de poder espiritual. Se você é crente no Senhor Jesus, o que pode acontecer é você estar cheio do Espírito ou não. Mas só por ser pastor, ou presbítero, ou diácono, ou líder de ministério, isso não influencia. Porque nós estamos na nova aliança. E só existe um sacerdote, um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Nós não precisamos que alguém ore por nós para que nós tenhamos acesso a Deus. Jesus é o sumo sacerdote. Então, veja, não existe pessoas sagradas nesse sentido. Nesse sentido, todos nós somos sagrados. Todos nós pertencemos a Deus. Todos nós que cremos no Senhor Jesus, temos o Espírito Santo e somos chamados de templo do Espírito. Então, veja, isso é importante. Lugares sagrados. Há campanhas enormes aí de água que vem de um determinado lugar. Água de Jerusalém. O batismo no Rio Jordão. E coisas desse tipo. E às vezes os crentes se submetem a essas coisas. Então, se surgir a oportunidade de você fazer uma viagem para Jerusalém, faça. Mas não se batize no Rio Jordão. Você não precisa, você já foi batizado. Você não precisa disso. Não é mais santo. Não. Porque não existe mais lugares sagrados. Objetos sagrados. Já viram pessoas que vendem o pano que enxugou o rosto? E se você comprar esse pano, você vai ser curado das suas doenças. Água santa, que você põe um copo em cima da sua TV, ou em cima lá, e o cara ora, e se você tomar aquela água, você vai ser abençoado. Nada disso, queridos. Nós estamos na nova aliança. Veja o que eles estão trazendo. A lei cerimonial para a nova aliança. Pastor Calvino dizia, a pior religião é aquela que o homem inventa. É isso aí. Quando o homem inventa... Aí, o que acontece? Eles estão construindo o templo de Salomão, trazem a arca, fazem festa dos tabernáculos, altar. Veja quantas músicas falam sobre altar, altar, altar. Porque eles querem trazer isso. Mas, queridos, nós não estamos livres dessa influência. Porque, por vezes, nós achamos que a oração do pastor é superior. Por vezes, a visita de um irmão não basta. Você diz assim, ninguém veio me visitar. Mentira, você foi visitado. Ninguém orou por mim. Mentira, oraram por você, mas não foi o pastor. Então não vale. Não, vale igualmente. Se o irmão está doente e liga para mim ou para o pastor Valdenberg, queridos, nem sempre a gente consegue ir. São 507 membros. E aí manda o Perote, o presbítero. Aí você, que pena, não é o pastor que vai vir orar por mim. Não. O Perote, ainda mais sendo presbítero, está representando a liderança da igreja lá, para orar por você. Então, lugares sagrados. E aqui, eu já falei sobre isso. Esse lugar em que nós estamos reunidos é um lugar de culto a Deus. No momento em que nós estamos cultuando a Deus aqui, esse lugar é sagrado. Quando nós saímos daqui, esse lugar não é sagrado. Porque nós não estamos mais na antiga aliança. Esse lugar se torna casa de Deus quando o povo de Deus se reúne aqui. Mas quando o povo de Deus não está aqui, esse lugar é um prédio. Então, tomem muito cuidado com essa distinção. Este lugar é sagrado quando o povo de Deus se reúne para adorar a Deus. Se nós nos reuníssemos para adorar a Deus debaixo da árvore ali na praça, aquela praça, naquele lugar, seria lugar sagrado.
Mas depois que acabasse o culto e nós saíssemos, voltaria a ser uma praça, como ela é agora. Estão entendendo? Porque nós não estamos na antiga aliança. Isso é importante para nós. Então, precisamos sim ter reverência no momento de culto, reverência ao Senhor, reverência, buscar de forma reverente ao Senhor. Precisamos sim tomar cuidado com isso, mas precisamos saber a distinção entre o momento do culto público, e o restante da nossa vida, que é culto ao Senhor. Quando nós não fazemos essa distinção, nós caímos em grandes equívocos. Então, vale a pena observar a diferença entre lei cerimonial, lei civil e lei moral de Deus. Para que a gente entenda as Escrituras e entenda como devemos viver agora, na nova aliança, cumprindo a lei moral de Deus, porque ela é eterna, observando a lei moral, como a lei moral de Deus pode ser aplicada a nós através dos princípios da lei civil que foram dados, e adorando ao Senhor Jesus, porque Ele cumpriu, de uma vez por todas, a lei cerimonial no nosso lugar. Então, é isso que eu gostaria de apresentar aos irmãos. Obviamente, peço a compreensão dos irmãos aí, tanto da sala dos jovens como dos adultos, né? Teriam outras coisas e outras atividades para fazermos, mas na turma de jovens nós vamos continuar na próxima semana. Vamos orar ao Senhor, já 11h35. Carlos? Isso. Muito bem, muito bem. Obrigado. Então, antes da gente encerrar, reforçar esse aviso aí. Ao final da aula, peço que alguns homens fortes nos ajudem a montar aqui o batistério. A EBD às 8? Ah, tá. Certo. Ok. Próximo domingo nós vamos juntar as nossas atividades tudo em uma só, a partir das 8 da manhã aqui na igreja, tá bom? Vamos ficar em pé, orar, encerrando assim a nossa aula. Samuel, você está com o microfone à mão aí, meu irmão? Ora pra gente. Os presbíteros após a EBD na sala do pastor Waldenberg. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos aqui na Tua casa, estudando a Tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Vinícius, pela sala de jovens que veio para cá. Foi muito bom para a gente também. Deus de amor e de bondade, nós suplicamos a Tua bênção para a Ana Lúcia, esteja com ela na sua recuperação. E abençoa também, Senhor, a programação de domingo que vem, em comemoração à Páscoa. Deus abençoe, Senhor, para que nós possamos entender de maneira mais eficiente, mais forte, o sacrifício do Senhor Jesus e a sua ressurreição para a nossa vida. Amém. Obrigado a Deus, abençoe durante o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, irmãos. Está encerrado. Bom domingo.